A guerra entre Rússia e Ucrânia colocou em evidência um problema sério da agricultura brasileira: a dependência de adubos importados. E será que existe alternativa para reduzir a importação desses produtos, principalmente do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio? A repórter Caroline Dulley mostra agora um produto nacional rico num desses elementos, o potássio, que é fundamental para as plantas. Pó de rocha para alimentar as plantas? Difícil de acreditar, né? Mas essa foi a alternativa encontrada pelo Gilberto Yucchi para adubar os 700 hectares de soja e milho em Ipameri, Goiás. O agricultor dependia exclusivamente do NPK convencional e se sentia refém das importações. A gente terminava de plantio, a lavoura estava em desenvolvimento, antes de colher a gente já tinha que estar procurando outra compra de adubo. A sensação é que a gente dependia deles, né, para produzir. A situação começou a mudar em 2015, quando Gilberto ouviu falar do tal do pó de rocha e passou a substituir parte do NPK convencional por este outro produto mineral. O pó de rocha é um pó rico em minerais, que é o que a planta precisa. O pó de rocha tem muito cálcio, magnésio e principalmente potássio. Traz vários benefícios para a planta, ajuda na absorção de água e favorece também a circulação de nutrientes. Claro que não é qualquer pó de qualquer rocha. O produto que se usa no campo vem de pedreiras de basalto, granito e micaxisto, como esta em Goiânia. Essas rochas são chamadas de silicáticas, facilmente encontradas aqui no país. Já o potássio do NPK é extraído de outro tipo de rocha, rica em sais, mas rara no Brasil. Hoje temos apenas uma jazida em exploração. Fica em Sergipe e está quase no fim. Por isso, a maior parte do potássio usado no país é importada. O agrônomo Antônio Bizão trabalha com pó de rocha há 20 anos. Ele mostra pra gente qual o processo necessário para se chegar ao alimento ideal para as plantas. Primeiro vamos buscar a rocha. A rocha passa pelo britador, produz a brita que vai para a construção civil. No processamento da brita sai o pó de brita. Por peneiramento eu vou selecionando esse pó de brita até eu chegar aqui no pó de rocha, que é esse material que é passante pela peneira de 0,3 milímetro. Ele tem uma textura bem fininha realmente, parece um talco, uma farinha. Ele tem que ser fino desse jeito porque só assim as plantas vão conseguir aproveitar os nutrientes que são os constituintes dessa rocha. Outra vantagem do pó de rocha é que ele aumenta a capacidade da planta de aproveitar os nutrientes do solo. Ou seja, ele funciona como um remineralizador, como dizem os cientistas. Veja a explicação do geólogo Éder Martins, da Embrapa Cerrados. Pode considerar o solo como se fosse um reservatório de nutrientes. Quando eu coloco o remineralizador, eu aumento o reservatório de nutrientes. Isso é importante para todas as culturas. Ele aumenta a quantidade de raízes e melhora a planta como um todo. Se tem alguma seca, alguma praga, ela é mais resistente. O geólogo estuda o pó de rocha há 22 anos e coordena um trabalho ambicioso da Embrapa. O estudo começou com a análise de 200 rochas encontradas perto de áreas agrícolas do país. A ideia era saber a composição de cada uma delas. 50 tipos diferentes foram selecionados pela variedade de minerais, sendo 5 altamente ricos em potássio. O pó dessas rochas virou 30 produtos remineralizadores, que já foram registrados no Ministério da Agricultura. O trabalho da Embrapa está na fase final. No campo experimental, os pesquisadores procuram entender qual a melhor maneira de usar o pó de rocha em cada localidade. Quantidades, intervalos, tipo de aplicação. O objetivo é chegar a uma cartilha ideal para os agricultores. Mas tem uma desvantagem: a quantidade de produto necessária. No caso do potássio convencional, o agricultor usa 200 quilos por hectare. Já o pó de rocha vai em média 5 toneladas por hectare. São caminhões carregados como este. Para evitar grandes custos de transporte, o ideal é ter uma pedreira perto da fazenda. Então, geralmente, nós temos um raio econômico de até 300 quilômetros. Em compensação, a pesquisa mostrou até agora que com o remineralizador dá para reduzir em 1/3 o uso de potássio do NPK no sistema soja-milho. Lá na propriedade do Gilberto, o agricultor foi bem mais ousado.
A primeira aplicação do pó de rocha aqui na fazenda foi em 20% da área, só para fazer um teste mesmo. Mas a experiência deu tão certo que no ano seguinte, todo o potássio que seria usado na lavoura foi substituído. Já são 6 anos usando só esse produto aqui, nacional. O Gilberto foi um dos pioneiros no uso de pó de rocha no país. O primeiro impacto foi no bolso. O custo de produção caiu com a alternativa nacional. O que nós vimos lá era uma probabilidade de conseguir redução na soja de 30% no custo, trocando o fertilizante pelo pó de rocha, no caso da soja. No caso do milho, era em torno de 20% a redução. Atualmente, o pó de rocha é aplicado em 5 milhões de hectares do Brasil, cerca de 7% da área cultivada no país. Mas a tendência é de crescimento. Hoje, 30 mineradoras produzem 6 milhões de toneladas por ano, mas o potencial é 10 vezes maior. Depende de investimentos no refinamento da brita. Mercado para isso existe. Para o Gilberto Yuki, a troca do potássio do NPK pelo potássio nacional é um caminho sem volta. O motivo está aqui na lavoura. O agricultor conta que o milho manteve o desempenho no campo e a produtividade da soja teve um aumento de 7% por hectare, sem depender mais da importação de fertilizantes químicos. É uma sensação de tranquilidade, que, assim, se faltar, para mim não vai faltar. A minha opção eu já consegui resolver. Tua lavoura está garantida? Não só esse ano, mas as próximas anos também. Não é só esse ano que eu estou tranquilo. Você viu aí na reportagem uma alternativa ao potássio importado. Domingo que vem, a gente mostra uma maneira de substituir o adubo nitrogenado. No Piauí, pequenos agricultores